Olá! Saiba muito mais sobre o tema que você está acessando e outros temas relevantes para a sua profissão ou atualização no meu portal de cursos.com.br. Aguardamos você lá! Olá pessoal, eu sou o professor Rodrigo Franklin e hoje nós vamos falar sobre o trovadorismo. O trovadorismo é o primeiro dos estilos de época da literatura portuguesa porque ele se confunde com o próprio nascimento da língua portuguesa e ele floresceu entre os séculos XI e o século XIV. Nós não falamos do trovadorismo da mesma forma que vamos falar de outras escolas literárias, como o modernismo ou realismo, que eram escolas em que os próprios artistas se identificavam com um determinado estilo, um determinado movimento artístico. Trovadorismo se refere a toda a produção literária daquele período, toda a produção literária da língua naquele momento. O trovadorismo ele se manifesta de duas formas, em prosa ou em poesia. Em prosa, principalmente através dos chamados romances de cavalaria, como A Demanda do Santo Graal ou Busca do Santo Graal. Eram romances que glorificavam os cavaleiros e seus grandes atos, principalmente nas cruzadas, e também apresentavam esses cavaleiros como homens nobres, sempre devotados à sua mulher amada e à fé também na igreja daquele momento. No lado da poesia, nós falamos em cantigas, e o trovadorismo era caracterizado principalmente por essas cantigas que os trovadores cantavam, principalmente nas cortes. Então, daí vem o nome trovadorismo, porque eram os trovadores que musicavam os seus versos. As cantigas normalmente se dividem em 4 categorias diferentes. A primeira delas se chama cantiga de amor. A grande característica das cantigas de amor é que o eu lírico, ou seja, não o poeta, mas a voz que o poeta assume no texto, era sempre uma voz masculina. Ele cantava como um homem, fazendo a sua declaração de amor à sua mulher amada. A amada normalmente era uma senhora feudal. É muito interessante que nessa época ele se referia às mulheres como senhor, usando a palavra no masculino e não no feminino, como a gente esperaria. E nesses cânticos, nessas cantigas de amor, o eu lírico sempre lamenta a forma como a mulher que ele ama é tão inatingível, tão distante dele, porque ela era uma senhora feudal e ele sempre se apresentava como um camponês. Por isso que é comum se referir a esse tipo de texto como cânticos de vassalagem, porque eles revelam aquela relação feudal entre vassalos e suceranos. Tinha um componente social muito forte nesse tipo de texto. O segundo tipo de cantiga é a cantiga de amigo. A cantiga de amigo também era uma canção de amor, mas era diferente da cantiga de amor como nós já vimos. A cantiga de amigo, ela sempre aparece com um eu lírico, uma voz feminina. Os poetas, nesse período, sempre eram homens, mas as cantigas de amigo eram escritas como se ele fosse uma mulher. O eu lírico falava como se fosse uma mulher. E elas sempre falavam do mesmo tema. Era a saudade do amigo, que na verdade era o seu amante, seu namorado, seu esposo, mas usava-se sempre o termo amigo, que estava distante por algum motivo. Nas cantigas de amigo, sempre havia um lamento por essa saudade e, como eu disse, sempre com essa voz, com esse tom feminino. A cantiga de amigo também era interessante por usar formas próprias da linguagem popular, dos cânticos populares e da música popular. Mesmo assim, o trovadorismo não era um movimento popular. Os trovadores, alguns deles podiam vir das camadas mais baixas da sociedade, mas os que de fato compunham as músicas, que compunham as cantigas, sempre eram dos estratos mais aristocráticos. Os outros tipos de cântico, de cantiga do trovadorismo eram cantigas satíricas, como a cantiga de escárnio e a cantiga de maldizer. A cantiga de escárnio ela tem um tom humorístico, um tom sarcástico, um tom irônico, e a grande característica é que ela sempre zomba de alguma situação, com uma linguagem bastante humorosa, ou de alguma pessoa, mas nunca menciona o nome daquela pessoa. Podia ser alguma pessoa conhecida da sociedade, daquela cidade ou daquela região, mas a cantiga deixa algumas pistas para que o ouvinte possa identificar quem era a pessoa, mas nunca dizia abertamente quem a pessoa era. Já a cantiga de maldizer, ela tem de fato o nome de uma pessoa apresentada. Ela é dirigida contra alguém. O nome aparece no texto e também numa espécie de cabeçalho que sempre os autores colocavam no início de cada texto.
O trovadorismo, ele surgiu a partir da combinação de diversos elementos. A cultura popular, a própria cultura, a própria relação entre a cultura europeia e a cultura moura, e também a liturgia da igreja, cânticos que vinham, formas de canção que vinham da própria liturgia eclesiástica, caracterizavam também o tipo de cantiga do trovadorismo. Mas vale lembrar mais uma vez, sempre dentro dessa visão de uma relação de suzeranos e vassalos, e sempre uma música e um cântico que era produzido a partir das aristocracias, das camadas mais altas da sociedade. É comum também encontrar a informação que o texto mais antigo que representa o período do trovadorismo é a Cantiga da Ribeirinha, que foi escrita por João Soares de Paiva, ou João Soares de Pávia, por volta do ano 1200. E esse período vai até o ano 1350, com a compilação do Livro das Cantigas pelo conde Dom Pedro Afonso de Barcelos. Os trovadores compunham e executavam as cantigas, em muitos dos casos. Muitas vezes também eles apenas compunham e as cantigas passavam a circular na sociedade, cantadas por outros trovadores que não eram necessariamente os autores de cada uma dessas cantigas. Eventualmente, todas essas cantigas vieram a ser coletadas em cancioneiros. Não existe nessa época a mesma ideia de autor que nós temos hoje, que escrevia um livro ou que escrevia um conjunto de poemas. Os poemas e as cantigas, eles circulavam livremente, até que alguém compilava uma coleção e nós chamamos essa coleção de cancioneiros. Os cancioneiros são normalmente chamados de cancioneiros galego-portugueses. Isso porque a língua em que as cantigas eram produzidas, assim como os romances de cavalaria, ou seja, toda a literatura do período do trovadorismo, se chamava galego-português ou galaico-português. Nessa época, a língua portuguesa ainda não havia sido totalmente formada. E se você ler qualquer uma dessas cantigas, você vai perceber alguns elementos muito diferentes da nossa língua de hoje. Essa língua galego-português ou galaico-português foi utilizada pelos trovadores e é nesse idioma que os cancioneiros se encontram nos dias de hoje. Os cancioneiros reúnem todos esses textos e só posteriormente é que os idiomas galego e português se distanciaram e a língua portuguesa veio a ser como nós conhecemos hoje e o idioma galego veio a se tornar próximo do idioma provençal ou idioma francês. Vamos conhecer alguns dos principais autores e alguns dos principais nomes desses cancioneiros e também conhecer os principais cancioneiros que representam a literatura trovadoresca. João Soares de Paiva, que é conhecido também como João Soares de Pávia, nasceu por volta de 1140 e ele comumente é apresentado como o primeiro escritor da língua portuguesa. Tecnicamente, ainda escreveu no idioma galego-português. Nós sabemos pouco sobre a vida dele e não sabemos a data exata da sua morte. Outro cantor importante, outro trovador importante foi Dom Dinis I, rei de Portugal, que viveu entre 1261 e 1325. Ele foi rei de Portugal a partir de 1279 e contribuiu muito para o fortalecimento da economia e da identidade nacional portuguesa. Por seu amor às artes e por seu talento como trovador, ele ficou conhecido como o Rei Poeta. Outro trovador importante foi Dom Pedro Afonso, conde de Barcelos. Ele é filho de Dom Dinis e ele também foi um grande trovador, considerado um dos mais importantes de todo o período. Viveu entre 1287 e 1354. Como eu já disse, todos os trovadores deixaram apenas cânticos esparsos que foram posteriormente coletados dentro desses cancioneiros. Os cancioneiros mais importantes são o Cancioneiro da Ajuda, que foi compilado no final do século XIII, o Cancioneiro da Vaticana, no final do século XV, e o Cancioneiro da Biblioteca Nacional de Lisboa, que foi compilado entre os anos de 1525 e 1526. Nesses cancioneiros, você vai encontrar a essência da literatura trovadoresca e todos os exemplos de cantigas que nós estudamos estarão representados dentro desses cancioneiros. Agora vale a pena repensar e relembrar alguns dos pontos mais importantes sobre o trovadorismo. Esses são os pontos que você deve lembrar porque eles realmente resumem o conteúdo mais importante sobre essa escola literária. Em primeiro lugar, é importante sempre lembrar a sua relação com o feudalismo.
o cancioneiro e toda a literatura do trovadorismo é estritamente ligada ao período feudal, aos costumes e à organização social do período feudal. É importante lembrar o extrato social. Mesmo que se incorporassem elementos da cultura popular, os cancioneiros e os trovadores sempre pertenciam a um extrato social mais elevado. É importante também você sempre observar o idioma em que o texto está escrito. Se um dia você estiver fazendo uma prova e pedirem para você identificar entre diferentes tipos de texto, aquele que tiver as características mais distantes da língua portuguesa como você conhece hoje, provavelmente vai ser um texto do trovadorismo, porque a linguagem é muito distante da nossa. Lembrar que o trovadorismo se manifestava em poesia, por meio daquelas cantigas e aqueles tipos de cantigas que nós vimos, e também por meio da prosa, através dos romances de cavalaria. É importante lembrar também as características específicas das cantigas de amor e das cantigas de amigo. Lembrando que as cantigas de amor sempre tinham uma voz masculina, que sempre elas cantavam a impossibilidade do amor, porque a mulher é uma senhora feudal e o trovador, o eu lírico, na verdade, era uma pessoa, era um camponês e não teria jamais acesso à mulher amada, e das cantigas de amigo, que sempre tinha um eu lírico feminino, cantando a sua amizade, seu amor pelo seu marido, pelo seu namorado, quem quer que fosse o amigo da cantiga. Também lembrar das cantigas satíricas, tanto a cantiga de maldizer, que é aquela que menciona nominalmente a vítima, né, a pessoa que está sendo satirizada no cântico, quanto a cantiga de escárnio, que é humorosa, que é irônica, mas não contém nenhum ataque direto. Todos os ataques, todas as ofensas, todas as brincadeiras, todas as ironias são feitas de forma indireta. Essas são as características principais das cantigas que você precisa lembrar. As narrativas, que é um ponto importante que você lembre também, são, como eu já falei, narrativas que contam história de cruzados, contam história de cavaleiros. Todas elas focalizavam nesse tipo de personagem, por isso se chamam romances de cavalaria. É bem importante lembrar que a imagem do cavaleiro era uma imagem idealizada. Ele sempre era apresentado como um grande cristão, como um homem valente, disposto a ir para as cruzadas, enfrentar os mouros, e que também sempre era alguém que mostrava muita devoção religiosa e muita devoção pela mulher amada, que ficava em Portugal esperando enquanto ele ia para as suas cruzadas. Então esses são os pontos mais importantes a se lembrar sobre o trovadorismo, que foi, como eu já disse, o primeiro estilo de época, o primeiro tipo de literatura característico da língua portuguesa. E para encerrar nossa aula sobre o trovadorismo, vamos dar uma olhada em uma das cantigas. É uma cantiga de amor escrita pelo próprio Dom Dinis, o rei poeta. Nesse texto, como você pode ver, ele canta o seu sofrimento por não ter acesso, não poder ter contato com a mulher que ele ama. E como você pode ver também, a linguagem é bem estranha, bem diferente do que a gente está acostumado. Vamos tentar acompanhar a leitura em voz alta. O texto diz na primeira estrofe: Amor, em que grave dia vos vi, pois aquetan muita que eu servi, jamais nunca se quis doer de mim. Esses 3 primeiros versos você já pode perceber bastante diferença do nosso idioma e precisa de uma tradução. O que ele está dizendo, na verdade, é que no dia grave, ou seja, no dia sério, no dia pesado em que ele viu a sua amada e que ele serve há tantos anos, ela nunca se interessou, nunca mostrou nenhum sentimento por ele. Continuando no verso, ele diz: E pois me todeste mal, per vós vem, minha Senhor haja bem, pois este assim, e vós hajades mal, e nunca bem. Nessa segunda parte da primeira estrofe, ele mostra como, apesar do seu sentimento, ela não retribui a ele o amor, ela retribui o que ele chama de mal, né? Nunca tem o sentimento bem que ele quer. Preste atenção na quinta linha, no quinto verso, onde o poeta fala minha Senhor, né? Usando aí o característico senhor masculino para falar da mulher, uma característica das canções de amor. Continuando, ele fala: em grave dia que vos vi, amor, pois a de que sempre foi servidor, me fez e faz cada dia pior, e pois hei de vós tal coita mortal, faça Deus sempre bem a minha Senhor, e vós, amor, hajades todo mal. Traduzindo, ele fala mais uma vez aí da dificuldade que cada dia ele sente mais
a falta dela, cada dia é pior para ele, e ele usa a expressão aí no quarto verso, coita mortal, que aparece muito nos textos do trovadorismo. Coita significa simplesmente paixão, na linguagem dos trovadores. Por fim, na última estrofe, ele diz, pois da mais fremosa de quantas som, que é a forma antiga de são, né, da mais fremosa ou da mais bela de quantas são, jamais não pôde haver-se coita non, mais uma vez a expressão coita aparece aí, né, quer dizer a paixão, o amor dele pela mulher, e por vós viveu em tal perdição, ou perdição na linguagem de hoje, que nunca dormem esses olhos meus, minha Senhor, haja bem por tal razão. Aparece aí na última linha, mais uma vez a expressão minha Senhor, que é a grande característica do trovadorismo nas cantigas de amor. Pois bem, pessoal, essa foi a nossa aula sobre o trovadorismo. Muito obrigado pela sua atenção e até a próxima aula.